Oi, ao vivo agora, né? Boa tarde, companheirada Jagê. Podemos iniciar aqui com um pequeno atraso. Estávamos com um problema técnico, né? Mas mais uma vez aqui para falar para a companheirada sobre o problema enfrentado esse ano na lotação da rede estadual. Então, achamos por bem fazer essa live para que os companheiros que não conseguiram chegar à Assembleia, que estão distantes aqui pelo Estado do Pará, consigam entender qual foi o documento aprovado pela categoria e apresentado ao governo no que diz respeito à instrução normativa e à matriz curricular. De forma a esclarecer, aí a gente tem o companheiro Beto, que vai ajudar no esclarecimento, o companheiro Matheus também, que vai ajudar no esclarecimento. A ideia é fazer uma live curta, uma duração no limite de 1 hora, mas que a companheirada consiga tirar sua dúvida. Então, eu vou ver aí quem inicia, se é o Beto, se é o Matheus, passar aqui para eles darem uma saudação a vocês também que estão nos acompanhando. Matheus. Boa tarde a todas e todos, né? A gente está iniciando mais uma live no sentido de estar pontuando o que é a nossa pauta de reivindicação para quem não pôde acompanhar a nossa Assembleia, né? Então, o Beto vai apresentar aí o material e a gente vai comentando aí, né, na medida da necessidade dos pontos que são duvidosos para a categoria, né? Vai lá, Beto. Olá, boa tarde, companheirada que está acompanhando já. A gente só está aqui na sala, tá? Vocês estão aí pelo Facebook, a gente vai acompanhando o que for informado para nós aqui depois, mas a ideia é a seguinte, como já foi colocado pela Conce, nossa coordenadora, aniversariante ontem, né? Depois que só bate parabéns para a Conce aí, e o Matheus aí que também já está na sala. Só o seguinte, nós fizemos um material, como vocês sabem, e apresentamos na última Assembleia. Para quem quiser depois, né, está no site disponível já, mas também está indo para as escolas. Nós já estamos na mobilização da rede estadual com esse jornal e com o cartaz da paralisação do dia 23, tá bom? Já está disponibilizado. E também a carta à comunidade que foi apresentada na nossa Assembleia. O nosso material, a nossa ideia de fazer aqui, como foi dito, a gente vai fazer uma leitura mesmo, está aí na tela, mas você pode abrir, como nós falamos, também lá pelo site do sindicato, está lá o material completo. E está nos grupos também circulando já aí em PDF. Então, nós vamos fazer uma leitura de ponto a ponto, fazer assim, uma certa explicação rápida, alguns pontos talvez um pouquinho mais elaborados, mas para a gente poder localizar todo mundo do debate, porque esse documento foi um documento enviado pelo sindicato ao governo do Estado. Nós estamos na expectativa cobrando, não só a expectativa, mas cobrando o retorno de audiência para que nós possamos, de fato, fazer a nossa audiência para poder discutir, né, esses temas que estão colocados, tá? Então, só para localizar, quem está aí, essa parte amarela a gente vai ler aí, tá? Quem está acompanhando no seu celular, acompanhando no computador, acompanhando aí na tela mesmo, ou no seu documento físico, a parte amarela que tem a parte das informações que estão colocadas aí, tá? A outra parte é mais a parte política. Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, será formado um grupo de trabalho entre o SEDUC e o SINTEP para tratar, ao longo do ano, sobre o processo de lotação dos servidores da educação. Na verdade, isso que já estava anteriormente colocado, e é uma proposição para que nós continuemos o debate sobre a lotação, né, durante esse ano. Serão formadas comissões específicas, 2, por área de conhecimento, incluindo especialistas e funcionários da educação, bem logo se assim esse termo, a serem compostas por profissionais da rede estadual do ensino, indicados pelo SINTEP e pela SEDUC, para tratar da lotação de professores e discutir o aperfeiçoamento necessário no processo de lotação. A ideia é que nós tenhamos a participação da categoria já num grupo de trabalho que vai dar continuidade ao diálogo com o governo, tá? Tá dando um zoom aí a Geise, está melhorando para a gente poder ver. Obrigado, Geise. Para o número 3, para o ano de 2024, assim, pessoal, e a ideia também, né, Matheus, é que se alguém tiver algum ponto de questionamento, de dúvida, coloca lá nos comentários, a gente vai tentar, depois de falar todos os pontos, ler todos os pontos, a gente vai tentar dar uma explicação. Lembrando que a gente não tem alteração a fazer, porque não é Assembleia, nós aprovamos isso em Assembleia, tá? Vamos lá. Ponto 3. Para o ano de 2024, em caso de perda de carga horária, será garantido aos docentes ocupantes do cargo efetivo do quadro da SEDUC o pagamento da mesma jornada de trabalho que possuíam em 2023, composta pela regência e hora atividade
de acordo com a Lei 8030 de 2014, em seu artigo 2º, parágrafo 5º, que diz o seguinte: professor que tiver redução de carga horária sem atingir o limite da jornada imediatamente anterior, terá garantida a jornada de trabalho, devendo cumprir essa carga horária na escola em que estiver lotado, com atividades pedagógicas complementares ou em outra unidade escolar do Estado em regência de classe. Isso aqui é a letra da lei aqui, reproduzida para cá, tá? Faltou nesse ponto aqui, por algum motivo, talvez na transcrição da redação, colocar que também se garantam as aulas suplementares outrora recebidas pelos professores, né, no ano passado para esse ano, e esse vai ser levado, corrigido para a SEDUC, tá? Mas tem a jornada, todo mundo já entende isso, e tem a aula suplementar, que é a extrapolação da jornada, certo? Ponto 4. No ano de 2024, encaminhar o processo sobre a implementação integral da lei do piso, certo? Para o ano 2025, com vistas à implementação da jornada de trabalho, que é o nosso ponto central, com o texto de atividade conforme previsto no artigo 2º, 3º e 4º da Lei 8030 de 2014. Pessoal, quem quiser depois baixa a lei, vai dar uma lida também, tá? A Lei 8030 de 2014. Ponto 5. Oi. Eu também queria fazer um parênteses aí também, Beto, para a galera vai lá. Acompanhando, que essa lei trata da lei que fala sobre o piso salarial, que garante o piso mais a hora atividade, que aqui no Estado não é pago, né, Matheus? E um outro destaque também, pessoal, tá? É que essa lei, para nós, ela traz um avanço significativo. E é importante a gente dizer isso, tá? O governo deixou de aplicar um terço desde 2015, tá? Nosso PCCR foi aprovado, né? E a jornada também foi aprovada, e ela estabelecia aí um prazo de a partir de 2015 para que nós pudéssemos chegar, vamos dizer assim, a um terço de hora de atividade. Mas a gente precisa estar informando a categoria que esse um terço, ele é conflitante com as aulas suplementares, tá? A gente precisa esclarecer isso aqui, tá? Por que é conflitante? E aí, como o Beto falou, todo mundo pode baixar a lei sobre a jornada, né? A Lei 8.030 de 2014, no artigo 19, ele diz o seguinte: serão garantidas aulas suplementares atualmente concedidas ao professor, desde que para manter-se o efetivo exercício em até 200 horas de regência de classe, enquanto não ocorrer a integral implantação da hora-atividade na fração de um terço, aí deveria ser fração mínima de um terço, tá? Prevista na Lei Federal 11.738, que é a lei do piso, certo? Então, o que a gente quer dizer aqui, e por isso que a gente precisa estar informando a categoria, tá? Se o governo, por exemplo, implementasse hoje um terço, tá, de hora-atividade, dentro daquilo que a gente vem trabalhando, dentro daquilo que a gente já até apresentou e aprovou em Assembleia, como é a hora-atividade voltada para a hora-aula que a gente defende, certo? O governo, ele perde, né, a lei das aulas, as aulas suplementares, elas perdem poder de lei, certo? Então, a gente está destacando esse ponto aí que é importante, a gente está informando a categoria. Vai lá, Beto. Obrigado, Matheus. Vamos lá, ponto 5 aí, tá? Além da garantia ao docente em atuar, além da jornada máxima com aulas suplementares até o limite de 44 horas semanais, traduzindo, né, 150 mais 70 de extrapolação, recompor via projeto de lei suas vantagens pecuniárias e sua incorporação para fins de aposentadoria. Lembrem que em 2019 o governo desvinculou do vencimento base a aula suplementar e retirou as vantagens que incidiam sobre ela, inclusive. Tá? Então, a proposição é que recomponha-se o valor da aula suplementar com o mesmo valor da jornada. Tá? 6. A SEDUC revisará o módulo de especialistas em educação estabelecido na Instrução Normativa 33 de 2023, referente à atuação e coordenação pedagógica, de modo a observar, além das etapas ofertadas, os turnos de funcionamento da escola, bem como o limite de estudantes por especialistas, conforme incisos abaixo. E aí, no documento, tem, não sei por que saiu da tela, tem
8 incisos, né? 3, 6, 9 incisos, tá? Eu vou ler aqui um por um, e aí depois volta para a tela aí, talvez volte daqui a pouquinho, tá? Que é um especialista para cada unidade que atenda até 160 alunos, 2 especialistas para cada unidade que atenda entre 161 e 321 alunos, 3 especialistas para cada unidade que atenda 322 a 482 alunos, a parte mais rosa aí ao centro, né? 4 especialistas para cada unidade que atenda entre 483 e 643 alunos, 5 especialistas para cada unidade que atenda 644 a 804 alunos, 6 especialistas que atenda de 805 a 965 alunos, 7 especialistas para atender uma escola que atenda entre 966 e 1.126 alunos, 8 especialistas para escolas que tenham entre 1.127 e 1.287 alunos, e 9 especialistas para escolas que tenham mais de 1.288 alunos. Tá? Essa redação, inclusive, foi construída e debatida dentro de um espaço específico de reuniões com as especialistas em educação do Estado. Inclusive, fizeram várias reuniões já debatendo as temáticas específicas da questão especialista em educação, tá bom? Ponto 7, vamos lá. Baixa um pouquinho, Geise, lá. Ponto 7 no alaranjado já. Somente haverá atuação de outras licenciaturas em casos excepcionais com comprovada necessidade para estas atribuições, estabelecendo-se o prazo de 1 ano para sua correção. Em relação ao quê? É quando o licenciado pleno de outras licenciaturas assume o papel de especialista por alguma necessidade, assim, comprovada de ter que assumir. A escola não tem, é um município distante, não tem de jeito nenhum, assume, né, nesse período, mas com a compromisso de se corrigir isso no prazo de 1 ano. Ou, conforme exposto no comunicado do gabinete 0.0124, os servidores pertencentes ao quadro do magistério, ocupantes do cargo de especialista em educação, não devem ter o seu setor de lotação alterado durante o ano 2024, sem expressa autorização da SEDUC, uma vez que a mudança no módulo escolar está em revisão. Aconteceu muito problema de tentativa de mudar de local de lotação e, enquanto não houver essa alteração discutida com o sindicato, com essa comissão, inclusive, a SEDUC se comprometeu em não fazer alteração de local de lotação de especialistas, tá? 9. A SEDUC estabelecerá comissão para regular o funcionamento das horas pedagógicas dos especialistas, ou hora atividade, a gente chamou, né, especialistas em educação, deve ser formado paritariamente pela SEDUC e comissão indicada pelo SINTEP. E aqui tem aí, pessoal, rapidinho também, 30 segundos, é que o magistério é um grupo que está no plano de cargos, mas quem trabalha com a docência tem o direito à hora atividade, todo mundo sabe disso, pelo menos tem no contra-cheque, né, não tem na prática. E quem não está na docência, quem é o suporte à docência, que são os coordenadores pedagógicos, não tem a hora atividade, é uma proposição de que eles e elas também tenham direito ao percentual de 25% agora, para chegar a 1/3 depois de hora atividade, tá? Então, esse ponto 9 é sobre isso. 10. Modifica a redação na Instrução Normativa 32/2023, no seu artigo 6º, tá? Então, isso aqui é um documento que tem se refere a vários outros documentos. Então, lá na Instrução Normativa deste ano, 32/2023, a proposição é que mude no artigo 6º, parágrafo 1º, a questão da duração do tempo de aula. O Rocieli foi à rede social falar que volta para 45 minutos, uma adequação necessária, que ele ouviu todo mundo, aquela história toda, mas nossa proposição é que isso volte a ser escrito na instrução, a garantia de 45 minutos, conforme o horário anterior, abrangendo as escolas técnicas e escolas de tempo integral. Sim. Na atribuição de aulas e na formação de quadro de horários das turmas da unidade escolar, o diretor escolar não poderá atribuir à mesma turma mais do que ter 3 tempos no mesmo componente curricular da formação geral básica no mesmo dia. Na verdade, isso aqui faltou a palavra modificação aqui em cima. Exatamente. Tá? Oi? Não, é isso. É modificar a redação do artigo lá da instrução normativa, né, Beto? Aí, o que isso significa? Pela instrução normativa, o professor só poderá ter até 2 aulas. Olha a contradição, né? Ele só pode ter 2 aulas consecutivas, mas no mesmo dia, por exemplo, pode ter, vamos supor que essa atinge mais especificamente a matemática e a língua portuguesa. Aí o professor entra lá no primeiro e segundo horário, dá 2 aulas.
Então, já entrou no limite da instrução normativa. No entanto, pode ter uma aula, por exemplo, de educação física e depois ele voltaria para mais sessão de aula, né? Olha a contradição. Então, a gente está propondo que seja garantido pelo menos até 3 aulas consecutivas no dia, até para poder também facilitar o ajuste do horário, porque o pessoal aí que é especialista em educação também está tendo dificuldade. O Matheus caiu aí, Conceição, é isso? É isso. Tá normal aqui, Beto. Vamos lá, certo? Eu acho que o Beto caiu. Tá? Continua aí, Matheus. Eu vou seguir aqui. O Matheus tem a apresentação com dificuldade de aparecer aí, né? Não, mas a tua voz está ok, viu, Beto? Tá ok. Então, vamos lá, pessoal. Artigo 12. Alterar na instrução normativa, tá? 3223, o artigo 7º, que significa flexibilização do modelo de realização de 2 aulas de trabalho pedagógico, ATPs, podendo ser na escola ou em plataforma, né, a ser inserida pela Secretaria do Estado, pela SEDUC. O que significa isso, tá, pessoal? Eles apresentaram lá da nossa hora atividade que a gente tem lá no vencimento base, tá? Eles estão propondo que nós temos ali mensalmente 10 aulas, né? Então, semanalmente, né? 10 aulas, estão propondo que 2 dessas sejam cumpridas na escola por área de conhecimento. O que a gente está apresentando é a flexibilização disso, tá? Por quê? A gente sabe da dificuldade de reunir as áreas de conhecimento, porque até por conta do horário escolar que ele não comporta, e, teoricamente, ela tem que ser no mesmo turno, vamos dizer assim, professor lotado. Por quê? Porque a coordenação, né, no geral, composta pelos especialistas, né, vão poder acompanhar isso. Então, a gente está propondo isso como alteração. Vai lá, Beto. Ok, vamos lá. Olha, lá no Facebook, já mandaram para nós aqui, tem algumas perguntas que depois a gente vai comentar, tá, pessoal? A gente vai passar aqui todos os pontos, depois nossa comunicação está acompanhando lá, se houver dúvidas, perguntas, nós vamos voltar para essas dúvidas e perguntas e responder os comentários também que estão pedindo algum tipo de informação, tá? Por exemplo, no precatório do Fundef e tal, daqui a pouquinho, tá bom? A gente não quer quebrar o ritmo aqui da leitura do documento. 13. A flexibilização da ATP por área de conhecimento, sem a obrigatoriedade de cada área ser fixada em um único dia da semana. Na verdade, é porque o governo queria que fosse um dia determinado para que a área de conhecimento se reunisse, e aí entra na mesma lógica que o Matheus colocou aqui, que seja flexibilizado para ser online, né, essa ATP. Lembrando que a hora atividade, pela lei, está escrito que ela é preferencialmente na escola, e na instrução fala dentro ou fora da escola, e aí tem uma proposição de se iniciar um processo de organização de hora atividade na escola. O governo pode apresentar isso? Pode. Isso tem como acontecer na escola? Depende do esforço de logística que o governo vai disponibilizar para que as escolas possam, de fato, realizar também isso aí, tá? 14. Modificar o limite lá, tá? Na instrução normativa 32/2023. Essa que foi apresentada pelo governo. No caput do artigo 8º, que fala assim: a lotação em aulas suplementares, além da jornada máxima, seguirá o disposto na Lei 8030, podendo chegar às 44 horas semanais, de acordo com a necessidade estabelecida, devidamente comprovada pela direção da unidade de espaço escolar, mediante a autorização final da SEDUC. O que é isso? É que está previsto no artigo 8º lá na instrução, as tais 36 aulas só, né? Limite de lotação, mesmo sendo por um primeiro momento para nivelar, de acordo com a questão do que fala, tem gerado muito problema nas escolas ainda, essa limitação em 36, e a lei fala em 44, né, Matheus? Só para complementar, Beto, né, a própria contradição do governo, porque assim, tá? A jornada, ela tem uma carga horária máxima de 30 horas. 30 vezes 5 dá 150 horas semanais, mais 50 de hora de atividade, aparece 200 no nosso contra-cheque. Aí a SEDUC vai e coloca, né, autonomia para a direção da escola de 36 horas aula. Ora, se o governo já dá autonomia para a direção fazer a lotação extrapolando 6 horas aulas suplementares, então ele precisa garantir, nessa mesma perspectiva, as 44 horas, que é o que diz a Lei 8.030 de 2014. Então, a gente está reafirmando essa autonomia para a direção de escola, para que não tenha dúvida, ou seja criado empecilho através de várias posições de DREs, tá? De querer beneficiar, né, determinados professores e, inclusive, contratados. Segue lá, Beto. É isso, tá? Vamos lá. Então,
nada mais, nada menos do que cumprir a lei, né, Matheus? É isso que a gente está dizendo. Cumpra a lei que está escrito na lei. Não inventem historinha aí. 15. Modificar a redação da instrução normativa também, no artigo 8º, no parágrafo 4º, que fala que só serão dadas baixas em aulas suplementares na lotação posterior, na próxima lotação, observadas as hipóteses do artigo 6º, parágrafo 2º, da mesma Lei 8030 de 2014. A aula suplementar complementação poderá ser reduzida nos seguintes casos, é o que a lei fala lá, tá? 1. Desistência do professor, respeitando o prazo no mínimo de 30 dias de antecedência, contado na data do protocolo da solicitação. 2. Redução do número de horas-aulas na escola em que estiver atuando. 3. Quando houver necessidade de integralização da jornada de trabalho para provimento de cargo efetivo de outro professor. 4. Ocorrência de cessão do professor. 5. Afastamento do efetivo exercício da atividade docente, salvo nas licenças previstas no artigo 81, 88 e 98 da lei estadual do RJU, no caso estadual, 5810 de 1994, tá? O que está colocando aqui, pessoal? Só rapidamente. É porque é aquele artigo que fala também de que ao final do ano será dado baixa na aula suplementar. Tá? A aula suplementar, pela lei, só pode ser dado baixa quando houver esses fatores que nós lemos aqui. Isso está na lei. O governo não pode criar numa instrução normativa uma orientação para dizer, final do ano eu dou baixa, espera a próxima lotação para voltar. E a gente viu que está aí o tempo que está levando essa lotação para se consolidar, né? Então, olha o prejuízo que a gente viveria se isso aqui fosse implementado. Se for implementado, a gente não pode permitir. 16. Modifica a redação na Instrução Normativa 32, de novo, 2023, no seu artigo 11, tá? Manutenção da lotação dos professores que atuarem em espaço pedagógico em 2023 até a publicação de um novo edital. De certa forma, isso já foi, inclusive, já conseguimos um passo à frente nisso, o governo recuou na extinção do espaço pedagógico e a gente quer que mude na legislação, na instrução, que seja escrito isso na instrução. 17. Alterar a instrução normativa de novo, 32, 2023. Artigo 13. Aos docentes com habilitação específica em língua portuguesa e matemática, poderão ser atribuídas 10 horas semanais para atividade de formação e reforço escolar para as turmas de quarto e quinto ano, devendo a organização ser elaborada pela SAEB e SEDUC até o fim do mês de fevereiro. O que é isso aqui? O Matheus pode depois dar a concessão também complementar. Tá? É só a questão de que o governo estabeleceu que para a educação dos quarto e quinto ano, né, para esses 2 anos do ensino fundamental, quarto e quinto ano, seria colocado o professor de matemática para ficar na regência com a matemática e de língua portuguesa para ficar com a regência de língua portuguesa. Isso é um absurdo, a gente acredita que isso seja muito prejudicial e a gente colocou aqui que se atribua 50 horas mensais ou 10 horas semanais para que sim, os professores de matemática e língua portuguesa possam ajudar no processo da educação geral a fortalecer, a dinamizar, a fazer formação, até reforço, mas não substituir o professor pedagógico que está lá, que tem uma formação pedagógica, inclusive, para atuar naquela lá. Inclusive, também, se a gente pegar os dados que eles falam tanto do IDEB, etc e tal, essa etapa aí nossa, de primeiro ao quinto ano, melhorou o IDEB até mais do que as outras. Então, não pode se usar o argumento de que, porque é muito baixo o IDEB do Pará, mas ele melhorou mais do que as outras, inclusive, nessa parcela aí, tá? Então, essa proposição aqui tenha um suporte, ok, mas que não seja substituindo o professor que já está em sala de aula, trabalhando do primeiro ao quinto ano, tá? Especialmente quarto e quinto ano aí, nesse caso. Tá. Comentário? Desculpa. 18. Não, é isso. Beleza. 18. Manter na instrução normativa apenas o caput do artigo 14. Os docentes de educação geral serão lotados dentro da jornada de 125 horas ou 250 horas, conforme o número de turnos de atuação. É o que está, inclusive, na Lei 8030 também, a garantia da jornada para os docentes que atuam na educação geral. Sem essa alteração de que tem que ter 4 turmas, tem que correr daqui para ali, que já começaram a criar uma série de situações que prejudicam, que complicam a vida dos nossos docentes, tá? Só um minutinho que estão me ligando para tirar aqui e recusar. Vamos lá. 19. Excluir da instrução normativa o parágrafo único do artigo 14,
que é justamente o que falava sobre essas alterações todinhas para a educação geral lá que tinham, tá? 20. Modificar na estrutura normativa a ordem dos incisos no artigo 16, que são os critérios de prioridade na lotação, tá? Além da maior jornada na rede estadual de ensino, serão observados os seguintes critérios. 1. Acabou saindo como um tópico aqui. Habilitação específica na disciplina. 2. Maior tempo de efetivo exercício na unidade escolar, descontados para compatibilização do tempo eventuais faltas de servidor. Tá? 3. Maior titulação. 4. Maior assiduidade no último ano letivo, considerando para efeito do cômputo de assiduidade somente as faltas injustificadas do magistério e demonstrado por meio de registro nos mapas de frequência. Está hoje o inverso, né? Habilitação e já coloca uma assiduidade, e nós insistimos que isso tem assim, uma característica muito forte de uma política para poder assediar nossa categoria e criar moedas de troca. Não é que ninguém seja aqui favorável, no sindicato nunca foi, a gente fazer da educação pública, né, um local que não tenha responsabilidade. Tá? Eu chego como eu quero, a hora que eu quiser, se a hora que eu quiser. Não é isso. Eles querem colocar em nossas falas, mas é para que nós não tenhamos também o outro lado da moeda, que é justamente, muitas vezes, gestores e gestoras mal intencionados que pegam essa situação e começam a criar uma espécie de pressão, vaca no pescoço da galera, para a galera não nem se mobilizar para participar de atividades. Tá? 25. Modificar na IN 32 de novo, 2023, o artigo 19. Tá? Olha como estava antes, eu não lembro de cabeça, mas agora como é que fica? Em regra, alterações na lotação só poderão ocorrer na próxima lotação, certo? Excepcionalmente, o professor que necessitar desistir de aulas atribuídas só poderá fazê-lo após a segunda avaliação concluída, antes das férias escolares, mediante solicitação justificativa a serem entregues à direção escolar com no mínimo de 2 meses de antecedência, para que se supra a vacância, podendo ocorrer a dispensa a critério da administração, entre outras hipóteses, em caso de... Antes, bora só explicar isso aqui, né? Estava na outra instrução, na que está vigente aí, tá o seguinte termo, que o cara não poderá, em hipótese alguma, abrir mão, e quem não estiver na escola vai levar falta. Óbvio que quem não for para dar aula vai levar falta, né, pessoal? Mas era uma espécie de ameaça, porque a pessoa não poderia se recusar, ou então abrir mão de uma carga horária. Para resguardar o estudante, que também é a nossa função enquanto magistério paraense, a gente ainda deixou propôs uma parte que seja: o professor cumpre até a sua segunda avaliação, entrega seus resultados e faz a solicitação com antecedência para que se supra, para que não fique sem um professor ou professora naquela turma, prejudicando assim a turma, tá? Então, mas a rigor, uma lotação só pode mudar de uma para outra, até para a gente se prevenir, se precaver de não ter mexidas durante o ano na lotação de ninguém, tá bom? Então é isso. Em regra, só muda de um ano para o outro. Proposição nossa, né? 26. Aí sim, a hipótese está lá no próprio artigo 19. Depois, quem quiser pegar a instrução, leia o artigo 19, tem lá as hipóteses. Não deu para colocar aqui, senão vai ficar muito texto, tá? 26. Na instrução normativa, a exclusão do parágrafo 1º do artigo 19, que eu acho que é uma que fala sobre falta, essa que fala sobre falta. O professor vai levar falta se não tiver, etc e tal. 27, parece que a gente tem uma tara por essa palavra falta, né? Resultado, falta, resultado como se fosse uma coisa diretamente proporcional, e não é. Na instrução normativa 32, incluiu no artigo 20 o seguinte: para as escolas de tempo integral, a ampliação de carga horária de 260 para 284 horas, mantendo a mesma carga horária de trabalho de 8 horas aulas, atividades pedagógicas, mais tempo de planejamento, para o cumprimento... para aqui, ponto. Para o cumprimento da hora de atividade, será garantido que até metade do tempo destinado seja cumprido obrigatoriamente na escola e podendo o restante ser cumprido fora dela, em consonância com o estabelecido na Lei 8030, artigo 3º, parágrafo 1º. As horas da atividade deverão ser cumpridas na escola ou fora dela, quando a ocupação extraclasse demandar outro local. Faltou em alguns pontos aqui do nosso material, acabou saindo, acho, na hora da edição, as aspas, né, que se referia. Isso aqui é justamente o parágrafo 1º do artigo 3º, esse finalzinho aqui desse 27, tá? As horas da atividade deverão ser cumpridas na escola ou fora dela, quando a ocupação extraclasse demandar outro local. Então, que haja garantia de essa flexibilização acontecer.
E para o tempo integral também, no caso, tá? Especialmente no tempo integral. 28. Na instrução normativa, e aí, pessoal, o tempo integral, só um parênteses que eu acho que aparece em algum lugar lá no final, mas eu vou me antecipar aqui. O tempo integral tem um debate específico acontecendo sobre a sua regulamentação e há uma posição do governo de apresentar à LEPA um projeto de lei para estabelecer a gratificação do tempo integral. Tá? Então, esse debate a gente não vai omitir, está na nossa campanha salarial, está em curso, mas eu acho que não sei se aparece lá no final, parece que aparece no final desse documento. Vamos ver. 28. Na IN 2032-2023, incluir no artigo 20, sobre esta modalidade, será formada, está aqui, no tempo integral, comissão específica para discutir todas as questões referentes ao tema, resultando em proposta de instrumentos normativos a serem apresentados até o final deste mês de fevereiro. Isso foi, inclusive, discutido com o governo e assumido como um compromisso já nas mesas de negociação. 29. Na IN 32-2023, a reedição da Instrução Normativa de Lotação, resgatando o capítulo 3 da Instrução Normativa 2020, que regula a lotação dos professores da educação especial, porque simplesmente nessa Instrução Normativa atual não aparece lotação do pessoal dos servidores administrativos, não aparece do pessoal da educação especial, não aparece do SOME, que tem também uma mesa específica a debater. Mas é importante que apareça, que resgate para a Instrução Normativa o que estava previsto e garantido lá na Instrução Normativa 2020 sobre a questão da educação especial. 30. Na Instrução Normativa 32/2023, incluir garantia de abertura do percurso formativo de linguagens e matemática. O que é isso que a gente está colocando aqui, pessoal? Era para ter sido aberto. Inclusive, o governo tinha dito em mesa que abriria todos os 4 itinerários amazônicos, tá? De formação, formativos. Mas só abriram 2, né? O de ciências da natureza e o de humanidades, certo? E ainda faltam abrir esses outros 2. Qual é a justificativa? Não cabe no próprio cronograma na estrutura organizativa, não caberiam todos. Mas ano passado, por isso que a gente defendeu que não fosse mexido nada esse ano, inclusive, né? Estava funcionando dessa forma. O professor pegava seus PIAs, que era o itinerário, era a docência compartilhada, todo mundo poderia ter acesso ao PIA, e se organizava na escola os projetos, inclusive quando não cabia tudo na grade curricular, para que se pudesse desenvolver as atividades todas, tá? Então, isso era o principal fator que a gente não percebeu o impacto no ano passado já, daquilo que alterou a matriz curricular no passado, que o governo já tinha alterado no início do ano passado, tá? Então, a gente não percebeu tanto impacto porque foi feita a flexibilização para garantir que os itinerários fossem abertos para compartilhamento de docência, tá? 31. Na instrução normativa, priorização da lotação dos percursos formativos para professores de menor carga horária na FGD, em especial Sociologia e Filosofia, né? Que é para que se recomponha, através do processo de itinerário, aquilo que a instrução, que a matriz está derrubando, está prejudicando. Só para não dizer que não falou das flores, Matheus, que está acabando. A nossa posição desde o início foi revogar essa matriz, tem um debate em curso nacional, que esse debate em curso nacional acabe lá em março, abril, quanto seja a votação no Congresso, e que a partir daí pudéssemos construir um diálogo de fato para se regulamentar no Conselho e se apresentar ao debate. O governo atropelou, tá? Então, só para lembrar isso aqui. 32. Só me permita. Eu acho que é importante a gente registrar, tá? A reforma do ensino médio, ela foi aprovada no governo Temer, e ela estabeleceu o prazo limite para que os estados, certo? Os entes federados, vamos dizer assim, os estados pudessem adequar a sua matriz curricular 2022. O estado do Pará foi o último estado a implementar a matriz da reforma do ensino médio, que a gente está vivenciando aqui no Pará. Todos os outros estados já vivenciaram. Acho que é importante a gente dizer isso nesse momento, porque isso reforça a luta que o Sintep fez desde o início contra a reforma do ensino médio. Mas nós chegamos no limite, né? Ou era o que teve a matriz passada, que a matriz passada, como você já falou, aliviou, porque todo mundo ficou com ATP, se eu não me engano, né? Todo mundo ficou com 40 horas,
foi o que amenizou um pouquinho o ataque na matriz curricular. Mas eu acho importante a gente registrar isso, porque nós resistimos, o estado do Pará foi o último estado a implementar, e na prática implementou esse ano, ou seja, após o que a lei da reforma do Temer preveu, e agora nada mais justo do que a gente lutar pela revogação dela. Segue lá, camarada. Obrigado, é isso mesmo, Matheus. Inclusive, a imposição de 1 hora, relógio, no tempo de aula, já foi objeto de debate, e o SINTEP conseguiu reverter, impedir que isso fosse implementado, né? Logicamente que nem tudo a gente consegue sozinho, é hora da categoria estar junto para a gente poder também reverter, né? Vamos lá. 33. Na instrução normativa, excluir aumento de carga horária para os professores de educação geral, incluindo reforço no mesmo turno. Isso é uma posição. Nós temos na educação geral um número pequeno de professores e professoras efetivos, certo? A maioria, de fato, é temporária nessa aí, até porque o Estado se desresponsabiliza tentando municipalizar o máximo possível, né, a educação geral, que é o primeiro ou quinto ano. Mas tem professores e professores que são efetivos e tem questionado, porque quando colocaram na instrução anterior, que é 5 horas pela BNCC, essa história da matriz curricular também atinge o ensino fundamental, inclusive fundamental menor, eles colocaram que o professor a professora não seria obrigada a cumprir mais de 4 horas se não quisesse. E, na prática, o que está acontecendo nas escolas é que as professoras estão sendo obrigadas a cumprir as 5 horas, né? Que não está previsto, inclusive, na nossa legislação de jornada. E aí eles dizem que vão pagar uma aula suplementar. Então, isso, para quem aceitar, que eu acho que está lá para o final, se aceitar, fica, mas não pode ter lá a obrigatoriedade de cumprimento de 5 horas, tá? 34, na IN 32 de 2023, suprimir pedagógico e administrativo da função de vice-diretor. Qual é a leitura aqui, pessoal? Rapidinho, que é importante, porque tem a ver com o debate das especialistas, e eu, embora não seja especialista, tenho acompanhado de perto a discussão com as companheiras, com a comissão guerreira que está lá lutando, tá? Quando o governo criou aquela história de querer criar uma função gratificada de designação de coordenação pedagógica, ele simplesmente entrou numa seara daquilo que as especialistas em educação já fazem no dia a dia das escolas, e se não fazem mais ou melhor é porque justamente está em muito acúmulo e tem pouca estrutura para dar suporte, mas é de fazer a coordenação pedagógica das escolas. Quando o governo sentiu que aquilo pegou mal, recuou de fato da posição e criou essa função, seria renominada para discussão de vice-diretor pedagógico. Qual é a leitura que se tem das especialistas? É justamente que a direção da escola, que é uma função designada, né, que tem lá a sua gratificação, inclusive que foi reajustada esse ano que passou, a direção da escola e a vice-direção precisam agir em sintonia e ser dividida a atribuição das atividades que são mais pedagógicas e mais administrativas de acordo com a realidade da escola, sem entrar na atribuição daquilo que é papel central do cargo de especialista, que é articular a coordenação pedagógica da escola, é fazer o processo de mobilização pedagógica da escola de fato. Então, essa proposição é que se o governo quer criar mais um cargo, então aumentar o número de vice-diretores, que aumente, e que a escola se organize no sentido de que tenha um que seja mais próximo do debate pedagógico, para dar acompanhamento na pauta, junto aos professores, enfim, né, ao magistério e à especialista em educação, a pauta mais pedagógica, que tem questões de projetos, enfim, e o que fica mais na parte administrativa, não tem problema nenhum. Mas não precisa ser nomenclatura, eu sou administrativo, eu sou pedagógico. Ambos são vice-direções que têm as atribuições de dar acompanhamento à direção e ser o elo, né, ali também, para discussão sobre a questão com a especialista. Lembrando que a nossa categoria, embora algumas ainda não tenham se assumido, mas o grupo das especialistas é um grupo muito forte, muito bem participativo, tem sido muito participativo e guerreiro, e elas têm entendido e colocado a importância de se entender como magistério. Elas entenderam que elas não são gestão, né, porque algumas se entendiam antes de gestão, que acabam assumindo compromissos, demanda da gestão, e não é delas, de fato, resolver questões que são da direção e da vice-direção mais especificamente, tá? Vamos lá. 35. Na instrução normativa, ampliação das possibilidades de atuação dos professores de educação física e arte, com atuação no contraturno dos estudantes em treinamento esportivo e atividades artísticas culturais no limite de 100 horas. Olha só, o governo, para fazer uma complementação, porque também a educação física, arte, sociologia, filosofia, língua estrangeira, teve essa redução para o ensino médio, que foi muito impactante, né? Tem sido muito impactante. Até hoje, tem muitas professoras e professores, muitas professoras
e muitos professores que estão atrás daquela xepa da carga horária, né, o feirão lá da carga horária que está tendo na SEDUC, uma tentativa de agilizar o processo, de minimizar os impactos, mas que não estão conseguindo, de fato, resolver seu problema da lotação. Lá no início do debate, a gente falou lá, nós queremos que seja garantida a jornada para quem tivesse prejuízo de não conseguir ser lotado, porque nós não criamos esse problema. Quem criou esse problema foi o governo, ao impor dessa forma a instrução sem diálogo nenhuma categoria, e só veio dialogar depois da pressão, né, só veio sentar para discutir depois da pressão exercida por nossa categoria e pelo sindicato. Então aqui, ó, e eles colocaram lá já que teria ATD, teria a produção artística nas escolas para essas disciplinas com 50 horas. Ocorre que a gente já tem informações, já apresentou para o governo, inclusive, de municípios que mesmo com a ATD, mesmo com a produção artística, o que aconteceu? As professoras e professores não conseguiram nem sequer completar a sua jornada de 200 horas, certo? E vão inevitavelmente ficar abaixo de 200 horas, vão ter que ficar dependendo aí da boa vontade ou não. Só para reforçar, Beto, esse ponto, é porque praticamente, né, por exemplo, essas 2 disciplinas eram 2 aulas. Aí eles ampliaram, e já respondendo algumas perguntas, eles já ampliaram, né, ou melhor, quando eles reduziram de 2 para 1, ou seja, antes o professor, para ele entrar no limite de 200 horas aulas, ele tinha 20 turmas, agora 40. Aí eles colocaram para essas 2 disciplinas 40 horas de treinamentos desportivos, que já existia antes, né? O próprio Helder acabou e agora está voltando, e criaram também um projeto específico para contemplar a arte através de oficinas voltada pela aplicabilidade da própria licenciatura. Então, eles colocaram esses 2 elementos, mas só com 40 horas. Só que o ataque foi muito maior. Por isso que a gente está propondo 100. E na própria instrução normativa, eles amenizam, né, a lotação da sociologia e filosofia, que foram atacadas também com o FGB. Né? Então, eles apresentaram na instrução o FGB para essas 2 disciplinas e apresentaram 40 horas de TD também para amenizar essas outras 2 disciplinas. E é importante a gente registrar, que a gente está entrando nesse debate já, e a gente seguir, existe um problema específico do espanhol também, né? O espanhol e a língua inglesa, que eles apontam algo que sequer saiu do papel. Então, é importante a gente registrar que a jornada, a garantia da jornada, ela vai garantir que os professores não tenham prejuízo com relação à sua jornada e seu vencimento base. Vai lá, Beto. A gente não está escutando o teu som. Tem áudio, Beto. Vê aí o teu áudio. Desculpa. Inclusive, o próximo ponto é exatamente sobre a língua estrangeira, né? Que é o ponto 36 aí que o Matheus estava falando agora, que é uma das mais impactadas. Embora inglês seja a prioridade, né, no novo ensino médio, ficou com como é que se diz? Um crédito, né? 5 horas, só uma aula no ensino médio também. E o língua espanhola, pior ainda, né? Ficava submetido a um contraturno. Então, lotação para esses professores estava exatamente assim, muito mais complicada de língua espanhola. O governo apresentou uma proposta de criar os centros de linguagem, de línguas, né? Que seria uma espécie que seria para abrir, inclusive, além da própria comunidade escolar, abrir para além dos estudantes da escola pública, né? Só que eles propuseram isso, não deram prazo, não apresentaram como funcionaria até agora, e que isso assimilaria, né, essa carga horária dos professores para que não houvesse prejuízo na lotação. Até agora, não apresentaram. E nós falamos isso. Não temos só Belém. Nós temos 144 municípios que têm professores lotados de língua estrangeira e que têm o direito de sua lotação ser garantida. Por isso, volta lá, como o Matheus falou. Garantam a jornada e vão estruturando o que vocês querem estruturar de projetos. Não dá para fazer o contrário. Esperem a gente ajustar aqui o que a gente fez de besteira e a gente vai pagando o preço por isso. Não tem acordo com o governo, a gente já falou isso para eles várias vezes, que a gente não vai pagar pela alteração que eles fizeram de maneira aloprada, né? Vou usar um termo mais eufêmico. 37 foi superado, que era a garantia do pagamento de janeiro igual a folha do mês de dezembro. 38, pagamento de aulas suplementares a professores de educação geral que optarem em assumir mais de 20 tempos de aula. Foi aquilo que a gente falou anteriormente. Para quem optar, tirar a história de que a carga horária será aumentada, mas dizer o seguinte, se a professora que está lá, ela tem só 100 horas no estado, trabalha num turno porque tem outra
turno que ela trabalha com outra demanda acumulável, constitucionalmente falando. Então, a pessoa quer fazer aula suplementar porque isso, de fato, é um plus para ela não atrapalhar o deslocamento. Tem condições? Ok, mas não obrigatoriamente como está sendo imposto nas escolas, especialmente de tempo integral. Ação geral. Só me permito um comentário sobre esse ponto, que o governo, ele usa, né, o Rocieli usa a legislação na sua conveniência. Então, eles ventilam, olha só, pessoal, a jornada, né, das séries iniciais, ela é constituída por 100 horas, adicionado o percentual de hora-atividade. Então, como hoje nós temos 25% de hora-atividade, o vencimento dessa categoria, tá, ela é 125 horas, que é 100 de regência e 25 de hora pedagógica, podendo ter jornada dupla, ou seja, 250 horas no vencimento básico. Nós propusemos ao governo que os companheiros lotados no tempo integral, porque o tempo integral tem de ser, né, a menina dos olhos de todos os entes federados, não só do estado do Pará, pudesse ser lotado com essa jornada, porque essa jornada, ela valoriza, tá, as gratificações, uma vez que a aula suplementar ela é só no vencimento básico. Aí o que o governo propõe? Ele propõe pagar aula suplementar para essa categoria e rasga a lei dessa categoria, porque essa jornada dessa categoria, ela é estabelecida pelo nosso PCCR e ela segura uma jornada de 40 horas semanais. Isso não pode ser ampliado de forma alguma. Então, quando o governo apresenta pagar aula suplementar ao exigir 5 horas de tempo de permanência na escola, eles estão rasgando a nossa Constituição no que diz respeito ao piso. Vai lá. Isso mesmo, tá? Vamos lá. Só está tentando se ater aqui ao documento. A gente faz comentário, claro, sobre o documento que a Assembleia debateu também, tá? Estava tentando acompanhar algumas mensagens que chegaram aí, mas a gente vai tentar depois dar retorno sobre alguns pontos, tá bom? Vamos lá, finalizar e dar os informes mais gerais. Incluir o compromisso... Perdão, é isso, 39, tá? Vamos lá. Compromisso da rediscussão da matriz curricular de acordo com a Lei 11.738, que é a lei do piso, através de debate a ser feito junto ao Conselho Estadual de Educação. Olha só, já tem perguntas rolando por aí. A gente não conseguiu apresentar um quadro que foi feito com uma reconfiguração de carga horária, né, na matriz que o governo apresentou. Mas, basicamente, a gente faz uma proposição de redução da formação do mundo do trabalho ou dos itinerários, se queira chamar, né, amazônicos, aí, que tem a PV, letiva, etc. e tal. Uma redução dos tempos lá na parte flexível do currículo para aumentar e recompor na parte geral, na formação geral básica. E com isso a gente conseguiria resgatar um crédito de aula para cada disciplina que a gente está tentando aí, das 6 disciplinas que perderam diretamente mais. Porque também geografia, química, física, biologia também tiveram uma redução, né, pessoal? Garante lá na recomposição da formação geral no itinerário, mas tiveram uma redução também de crédito aí, algumas disciplinas dessas aí. Então, a proposição é que a gente tem que adequar. Lembrando que esse é um ponto central do debate que a gente fez na Assembleia e que a gente faz com a categoria, nós não podemos nos gladiar internamente. Não é uma briga de farinha pouca, meu pirão primeiro, eu vou tirar dali para colocar aqui, embora a gente tenha que fazer um ajuste, porque quando a gente propõe, abre itinerário de matemática, por exemplo, se o governo abre itinerário de matemática, é um itinerário que é específico para professoras e professores de matemática, correto? Então, se a gente conseguir a abertura do itinerário de matemática, é possível que se desloque um desses créditos de aula da matemática para uma outra disciplina, mas ao mesmo tempo que essa pessoa assuma mais 3 créditos ali na formação, no itinerário formativo. Então, vai bater ali 6, 7 tempos. E aí isso recompõe de boa, aliás, até aumenta a sua atuação com turma, né? E aí, pessoal, é uma tentativa de amenizar, que resolve mesmo a gente conseguir ter a jornada, como a gente falou, com o nosso tempo determinado para estar na escola, recebendo o nosso piso, sem esse discurso do Helder enganador para a população, e a gente consegue resolver. Mas, assim, depois eu vou ajustar, vou tentar abrir o documento aqui, se for o caso, rapidinho, que a gente tem sobre a matriz curricular, que a gente está em debate, a gente deve ter uma reunião com o conselho, já teve semana passada uma reunião
cobrando para que tenha uma reunião com o Ministério Público, deve participar o Simpro, deve participar o CITEP, deve participar o SEDUC. Estamos aí na corrida para poder conseguir viabilizar isso, tá? Que é o debate da reformulação. 40. Que a votação do SOME seja feita em consonância com a lei do sono. Parece óbvio, mas precisa ser falado óbvio nesses tempos agora, tá? A lotação está completamente bagunçada em todos os aspectos e o SOME, que é muito desafiador, que tem os circuitos, tem muito prejuízo, tanto que as aulas no sistema Moodle de ensino ainda não iniciaram por conta da confusão que está acontecendo da lotação também, de não garantirem os blocos de disciplina serem preenchidos como está previsto na lei do SOME, tá? E os circuitos serem organizados de acordo com a lei. Incluir no 41, incluir para a legislação lá, né, para essa instituição normativa, garantir na elaboração das políticas curriculares as diretrizes e orientações constantes no documento curricular do Estado do Pará para a educação básica. O mesmo governo Helder, embora seja outro secretário, né, no afã de apresentar uma reforma, eles construíram um documento curricular, pessoal, que existe no Pará e que está sendo simplesmente sonegado, muita coisa que está construída ali. Não tem outro documento curricular construído, certo? Então, na prática, o governo quer impor uma matriz, impor uma forma de organização escolar que nem tem rebatimento daquilo que a própria SEDUC produziu, embora não seja a atual gestão da SEDUC, mas é o Estado do Pará que produziu aquele documento. Então, resgatar os pontos que estão lá, tá? Inclusive, um mini fato, né, Matheus? A gente passou 1 ano e meio tentando acesso a esse documento e as próprias pessoas que participaram da construção do documento, algumas nos diziam que era caráter sigiloso, que eles não podiam dizer o que estava acontecendo lá. A gente só foi ter acesso à produção do documento curricular do Estado quando ele ficou pronto praticamente, né? E foi feito aquelas consultas públicas online rápido, para que ninguém tivesse tempo mesmo de se posicionar muito e apresentar um documento curricular depois com base naquilo ali. Mas existe um documento curricular que tem que ser respeitado. 42. Incluir manutenção da docência compartilhada na parte flexível do currículo nos itinerários formativos. Isso aí que algumas perguntas que eu já vi aqui rápido. Como é que vai fazer para recompor? Porque um pouco, né? Nossa proposição é que a matriz seja alterada, que diminua o itinerário, o tempo da formação, que é da parte diversificada do currículo, para aumentar na parte geral do currículo. E com isso a gente recompõe alguma coisa. Mas também que os itinerários sejam da docência compartilhada, como estavam no passado. Porque na prática, pessoal, vou dar um exemplo das companheiros de sociologia, que foi um debate que a gente já fez bastante aqui. Estava hoje numa escola discutindo com os companheiros e debati isso, inclusive, com os companheiros de sociologia lá. Ano passado já estava com um crédito de aula só, né, no ensino médio do segundo ano, primeiro e segundo ano. Mas qual era a diferença? É que tinham 2 PIAs, que é o mesmo itinerário formativo, o nome, né? 2 PIAs. E aí, na prática, o professor aproveitava o seu PIA para desenvolver o seu conteúdo, porque tem que dar conta de um conteúdo para o Enem, né? Ali em uma das aulas do PIA e na outra desenvolvia o projeto. Quando o governo vem agora, ele limitou o acesso ao itinerário. Né? 1 professor por área, 2 dependendo do tamanho da escola, mas no geral fica 1 pelo tamanho das escolas. E aí, na prática, falta espaço e falta complementação de carga horária para a nossa categoria. Por isso, é muito importante a abertura a manutenção da docência compartilhada na parte flexível do currículo, que seja garantida que todo mundo possa acessar. 43, para finalizar esse documento, não desconta as paralisações, tanto essa que passou quanto no dia 23, do 2 que virá, né? A gente já falou da anterior e já coloca no documento que foi para a SEDUC, a do dia 23, que é a próxima paralisação estadual, lembrando que é uma assembleia que será instalada e a gente, a Assembleia avaliou passada que era necessário parar para não ter nenhum tipo de desculpa das pessoas não participarem, estarem presentes, fazerem caravanas de onde está um pouco mais distante, vão ter que desespero de voltar para dar aula e podermos sentar, para debater, para poder encaminhar, tá? Faltou um ponto que não está nesse documento, porque foi ventilado lá na Assembleia, a gente acabou não sistematizando, né? Mas eu acho que não custa nada na próxima Assembleia a gente pegar e aprovar, a gente pode só deixar aqui pro forma apresentado, que é a EJA. Eu vi no chat alguma coisa sobre a EJA, as pessoas perguntando como é que fica, porque na prática não ficou, né? Dentro, mas a gente pode resgatar a mesma previsão que estava na matriz anterior, assim como a gente fez com a educação especial, e levar para o debate também da EJA, porque a gente viu que ano passado houve um processo fortíssimo de ataque à educação no noturno, né?
essa questão de fechamento das escolas, reorientação das escolas. Algumas resistiram, outras não conseguiram resistir, e o governo acabou aí tirando muitas escolas do funcionamento da EJA, tá, pessoal? E aí, isso só para finalizar a função que você vai reassumir aí, é importante frisar para a nossa categoria mais uma coisa, eu quero concluir com isso. Nós não começamos, efetivamente, ainda a nossa campanha salarial. Tem muitas perguntas que são feitas, que estão na pauta da campanha salarial, que nós apresentamos na primeira Assembleia do ano, aprovamos e encaminhamos para o governo, mas o debate da votação continua sendo um debate que está exigindo muito esforço e participação para a gente poder tentar resolver e garantir que não haja perdas para a categoria. Tem muita pauta para discutir, tem muita luta para fazer, e o Helder, quando sentiu a água batendo no nariz, ofereceu, como a gente falou, o boi de piranha lá, o Marcelo, a cabeça dele, né, tirou o secretário adjunto, trocaram para poder dar uma amenizada, e correu para a imprensa para dizer, professor no Pará recebe o real salário do país. Né? E aí esse é um tema para um outro debate que a gente vai ter que fazer, para a gente poder apresentar como é que está isso, os estudos que tem sobre isso também, tá? Matheus, Consul, obrigado, sigamos com coragem, eu vou ficar aqui à disposição para o debate, se precisar. Tá bom, olha só, a gente viu aqui algumas perguntas, uma delas a gente vai tentar responder, mas dizer que o nosso processo de mobilização para a Assembleia já iniciou, estamos com material aqui no sindicato, quem quiser vir buscar para ajudar na mobilização, é só vir por aqui, tá? Mas algumas coisas foram explicadas no início da live, né? Uma Pessoal, delas... Conceição, volta lá que caiu. Volta lá, caiu. Eu caí? Ou foi eu? Não, a conexão acho que foi a minha. Segue a pauta aí, segue o ponto. Eu não sei. Olha só, uma das questões que nós tratamos logo no início foi uma correção, inclusive, aí no artigo 3º, a Flor Bela está questionando, acrescentar a garantia das aulas suplementares, né? O governo, inclusive, sinalizou já, né, de que vai assegurar a jornada de quem estava no ano anterior, não sei de que forma vão fazer isso, e a nossa luta agora também é assegurar aqueles que tinham as aulas suplementares, né? Que a gente aprovou na última Conceição, nesse documento. Oi. Posso? Não, eu queria fazer só um apanhado geral e que vocês olhassem. Eu queria responder. Chat, Matheus, por favor. Tá? Aí eu queria falar aí com a... Não, pois é, eu olhei, eu queria responder. Tá, depois eu vou falar. Eu queria falar aí com a companheira que está questionando sobre precatório. Sobre precatório, a gente tem passado informações sobre precatório em toda a Assembleia. O Beto acabou de dizer que a gente concretamente não iniciamos a campanha salarial. E o pagamento precatório que está previsto para pagar este ano, o ano iniciou agora, entendeu? Então, a nossa assessoria jurídica está de olho nisso. Na hora que for depositado, a gente vai estar articulado, certo? Porque a gente ainda não conseguiu sair desse debate no que diz respeito à matriz curricular. Fala aí, ô Matheus. Cadê o Matheus? Beto, ajuda aí, tu tá vendo aí as perguntas? Ajuda aí. Estou aqui. Beto, segura aí. Deixa só rápido aqui. Tem 2 pontos que eu acho importante, tá? Uma é para a companheira Gilcélia, ela tem razão, tá? Porque quando a gente apresentou o documento, o documento reporta até o processo de seleção, né? Mas, na verdade, a gente defende que os companheiros que estão lotados no espaço pedagógico possam permanecer, tá? Inclusive, nesse processo de seleção, os que desenvolvem já projeto, que têm, né, acúmulo de experiência, tem um peso significativo nesse processo de seleção. Isso pressupõe que, automaticamente, todos serão garantidos até a publicação que o governo vai fazer desse novo edital que está sendo colocado. Teve uma outra pergunta que está relacionada ao SOME, certo? No que diz respeito à educação física e as demais disciplinas. Pessoal, o SOME tem lotação com 200 horas de regência. Então, todo mundo que está lotado no SOME será lotado com 200 horas de regência. Isso independe do quantitativo de turmas ou do quantitativo de aulas. O que o professor vai ter que fazer automaticamente com as disciplinas que são de menores carga horária é recompor o projeto. Tá? Mas não tem como os professores de arte, educação física, sociologia, filosofia ter que percorrer, tá, vários circuitos para garantir a carga horária tal qual era o ensino regular. Isso é inviável.
tá? Então, automaticamente, a gente defende que seja feito projeto para que esses camaradas possam ter essa atuação, tá? E um outro ponto, que eu acho que é importante, depois eu vou passar para o Beto, né, e para a Conceição, com relação à sociologia e filosofia, a gente já respondeu, que foi amenizada pela TD e pela FGB, para tentar contemplar essas duas disciplinas que não garante, tá, a qualidade, mas que é a essência, pessoal, dessa nossa discussão aqui. Quando a gente propõe garantir a jornada, a gente significa que a gente quer garantir a nossa jornada desvinculada de matriz curricular. Não interessa a matriz curricular que o governo vai apresentar, o que tem que garantir é a nossa jornada. E no decorrer do processo, nós vamos organizar. Não pode nossa carga horária, nosso contra-cheque, e a cada ano está vinculado à lotação, à quantidade de turma que a gente vai ter. Isso não é problema nosso. O que o governo tem que garantir é a jornada é uma lei. E depois o governo tem que ajustar, de acordo com a matriz curricular que está posta, de acordo com o número de turmas, como é que vai ficar na situação. E claramente, como o Beto falou lá em um desses artigos da nossa pauta, é possível sim, e a lei determina a complementação com o projeto. Então, que nós vamos complementar com o projeto, mas não podemos ser penalizados salarialmente no nosso contra-cheque reduzido a cada lotação. Vai lá, Beto. Conceição, desculpa. Rapidamente, que o Matheus estava com muita pressa de falar, mas é só sobre o espaço, a lotação do espaço pedagógico, né? Só lembrando que não estava assegurado isso lá naquele documento inicial. Foi o processo de negociação que a gente conseguiu manter a lotação nos espaços pedagógicos. Mas, segundo o Estado, tem o edital, que já está defasado há anos, então precisa de um novo edital para poder regulamentar, porque, segundo eles, querem implementar em todas as escolas estaduais, certo? A gente solicitou também audiência com o Estado para tratar desse documento aprovado na SEDUC, e aí a gente está aguardando uma posição para esta audiência. Cadê Matheus e Beto? Sumiram daqui. Vamos ver que eu vejo mais de perguntas aqui. Então, não tem nada... Voltei. Eu estava ajustando aqui a conexão. Vê se ajusta aí, que o Beto já saiu, certo? Vamos lá. Eu mandei um monte de perguntas aí, Matheus, para vocês, mas acaba se perdendo no meio das mensagens. Mas é isso, tá, Conceição? Muita coisa a gente já respondeu, tá? Tem pontos que a gente, como o Beto falou no início, a gente não pode incluir. E assim, tem pontos que está na nossa pauta, como o próprio Beto falou, tá, gente? Isso aqui é uma pauta voltada mais para o ataque nosso, referente à lotação, tá? Mas a gente tem a nossa pauta, que é referente à nossa campanha salarial, que é o pagamento do piso, que é a progressão horizontal e vertical que o governo está devendo para a nossa categoria, que é o pagamento e discutir a lei com relação aos precatórios. Então, tem um conjunto da nossa pauta. Isso aqui é um ponto específico voltado para a lotação, porque a lotação, partindo, né, vamos dizer assim, dos chamados que o Beto gosta de dizer lá do pessoal de São Paulo, a turma de São Paulo, vieram para cá, né, e não conhecem a realidade. Então, tentaram implementar uma política totalmente desconectada, certo? Que não atinge a nossa realidade. Então, a história está mostrando, está aí, certo? Então, a gente precisa estar acompanhando, tem muita luta. Isso aqui não é a nossa pauta salarial, isso aqui é uma pauta de lotação, porque da forma que eles tentarem impor a lotação, iria atacar no bolso. É isso, Beto. Vai lá, porque você que eu acho que já voltou, tranquilo. Só lembrando, Beto, rapidamente, é que este documento que a gente acabou de apresentar e explicar, ele foi encaminhado ao governo, certo? E nós não tivemos retorno ainda sobre a audiência. Então, portanto, tudo aí está na especulação na base da proposta, não tem retorno. Somente na Assembleia do dia 23 é que a gente já aguarda, já espera ter uma posição sobre o documento enviado. Para quem está querendo saber se já tem resposta, não temos, tá, Beto? Isso mesmo, eu falei no início da live, né? A gente mandou esse documento para o governo, estamos aguardando a audiência para a gente poder
saber o que ele de fato vai ou não aí assimilar e para trazer para o nosso debate. Lembrando, eu quero, acho que a Constituição já deu nossa hora, né, que é 1 hora de tempo, pessoal, a live mesmo tem um objetivo aqui, tá? Eu acho que a gente precisa também, assim, resgatar as questões do nosso debate. Para que a gente está fazendo? Primeiro, para que as pessoas tenham conhecimento, para chamar atenção para o documento. Às vezes a gente passa naquela correria do dia a dia e não olha o material que está. Nós estamos indo para as escolas, onde dá para parar, reúne, conversa, onde não dá, está entregando pelo menos o material em mãos ao companheiro e companheira, certo? E, logicamente, quero chamar a atenção de todos os companheiros que estão na live, de todos os municípios. Está um documento aqui que nós vamos ter, dentro do jornal, tem um encartezinho, certo? E está escrito exatamente assim no final. A coordenação está orientando todas as subsedes a proceder à mobilização e debate na rede estadual, buscando também enviar representação para a atividade, na qual esperamos forte participação das escolas da região metropolitana e de mais, né, localidades, para que nossas liberações sejam mais representativas possíveis. Nós estamos em estado de greve. Nós temos uma Assembleia dia 23 que tem, logicamente, o indicativo de poder aprovar a greve ou não. Mas a gente precisa dar os passos com a nossa categoria, primeiro, entendendo o que está fazendo, discutindo, leiam, é importante, se apropriem das informações. E segundo, a categoria participando, a categoria estando na mobilização. E aí, pessoal, a gente está indo para as escolas, mas olha, a gente não vai conseguir, daqui até o dia 23, visitar todas as escolas desse estado, nem na região metropolitana, né? A gente vai visitar o máximo possível de escolas, então peguem material, tire aquele tempinho, pessoal, a gente está falando de Big Brother, está falando do governo federal e tal, para 10 minutinhos naquela hora do intervalo, bora debater nossa situação, o que a gente está pensando, o que a gente quer, se a gente vai ou não defender, o que a gente vai defender, qual é o caminho, tá? Porque nós precisamos da categoria participando, e caso a gente tenha que aprovar uma greve nesse estado, que seja uma greve poderosa mesmo, para que nós possamos avançar no debate junto ao governo, certo? Então, mobilizem com a gente, por favor, é importante, e se apropriem das informações, para que não fique um vendaval de informações, um debate de um tiroteio. A live tem o papel de localizar o documento, mas é importante que todo mundo leia o documento para poder também ter apropriação, para que a gente possa chegar no debate com a nossa mente lá bem já localizada o que está acontecendo e não ainda se perguntando o que está acontecendo, tá? Lógico que tem muita coisa com informação, desinformação acontecendo, muito problema, a gente sabe que está acontecendo também, mas é importante a gente ver os tópicos que foram debatidos e nos apropriar deles, tá bom? O que tem aqui produzido é aquilo que a gente entendeu que garante que não haja prejuízos tão absurdos, logicamente que o aumento do trabalho, porque quando você diminui uma carga horária, o módulo de uma aula, o crédito de uma aula, de uma disciplina, você aumenta o número de turmas para aquela pessoa, isso aumenta o trabalho, isso já é por si só uma exploração. Mas a garantia da remuneração tem que estar colocada como eixo, assim, primeiro, central, e a jornada vem também no sentido de garantir esse debate, tá, pessoal? Então, o Helder correu para falar que vai reajustar, que a gente ganha bem, como eu disse, já derrubou o secretário, é a nossa mobilização, é a nossa categoria, e é esse sindicato que não se rende, não se vende, vai estar na frente das lutas com a nossa categoria. Obrigado aí pela participação, e eu me despeço de Conceição e Matheus. Só para também, Conceição, rapidinho, só para responder um ponto, aí depois eu passo para você encerrar. Tá, pessoal? A nossa carta comunidade também está lá no nosso site, né, Beto? Já produziu uma carta comunidade, nós vamos levar para as escolas, mas ela já está lá, então é importante socializar isso. Quando a gente fala comunidade, é sociedade no geral. Então, tudo está sendo encaminhado, tudo está sendo pronto. Agora é a nossa organização, a nossa luta, né, para a gente poder seguir avançando. Conceição, também quero me despedir daqui, tá? Agradecer aí todos que puderam nos acompanhar. Infelizmente, pessoal, não dá para responder a todas as perguntas, tá? Mas a gente vai seguir lutando, como sempre. Forte abraço a todos e um bom final de semana. Vai lá, Conceição. Olha só, só informando que esse documento está no site do Sintep, então você pode dar uma lida, né? Estamos à disposição de toda a companheirada, como sempre estivemos, certo? Te agradece a participação de todos vocês, reafirmando aqui a nossa Assembleia dia 23, esperamos todos vocês, dia 23, certo? Para a gente fazer aquilo que a gente sempre fez, né? O Sintep nunca se escondeu atrás de ninguém, sempre deu a cara a tapa. Esse é o diferencial do Sintep, e se trata do maior sindicato do Estado, a gente tem orgulho disso, porque
porque na hora que é preciso ir para a rua, iremos para a rua. Mas é óbvio que a gente não faz isso sem a presença da nossa categoria. Então, a gente já convoca todo mundo para se fazer presente na nossa Assembleia de 23. Uma boa tarde e um bom final de semana. Beijo. Tchau, tchau.